Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor, Cláudio e o canal Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos iniciar o nosso estudo sobre a nossa lição do quarto trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, nossa revista de adulto da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós estaremos estudando a terceira epístola escrita pelo apóstolo João. O título da nossa revista, Terceira Epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Neste trimestre, nós vamos estudar, dar um enfoque, contextualizar a terceira epístola de João. São apenas 15 versículos, mas de um conteúdo riquíssimo. Vai falar de 3 personagens, 2 dando exemplo de como o cristão deve ser e 1 nem tanto. O apóstolo João é o autor dessa epístola e vamos discorrer, estudar a palavra, o conceito, a questão de viver na verdade. Cristão que não prega, não vive, não pratica a verdade, ele está na contramão do que o Evangelho de Cristo ensina. Terceira epístola de João. Nesse trimestre serão 14 lições e a nossa primeira lição, o título é O verdadeiro discípulo anda na verdade. Essa nossa revista, ela é comentada pelo pastor Alex de Melo Cardoso. O pastor Alex é pastor presidente da Assembleia de Deus em Parque Esplanada, em Biúr das Artes, São Paulo. E o pastor Alex, ele é o comentarista desse trimestre, desse quarto trimestre. A epístola, terceira epístola, escrita pelo apóstolo João. Vamos estudar nessa nossa primeira lição sobre os 3 obreiros ali naquela igreja, ali naquela região ali da Ásia Menor. O apóstolo João era o bispo, o ancião, o pastor de pastores ali daquelas igrejas, e vamos estudar um pouquinho, entender um pouquinho o que diz a terceira epístola escrita por João. O verdadeiro discípulo anda na verdade. O nosso texto áureo está na terceira epístola de João, versículo 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Falando aqui sobre Gaio. Nossa verdade aplicada diz: nossa conduta em todas as áreas deve refletir o comprometimento pessoal com a palavra da verdade que recebemos. Os objetivos desta nossa lição: mostrar que quem anda na verdade anda em santidade, ressaltar a importância de falar e andar na verdade. Mostrar que quem anda na verdade anda em santidade, ressaltar a importância de falar e andar na verdade e revelar o padrão de Deus recomendado a seus discípulos. Lição, revista muito interessante, quando estudamos as epístolas escritas pelo apóstolo João, o Evangelho escrito pelo apóstolo João,
nós vamos observar que João dá um enfoque muito forte a respeito da divindade, da deidade do Senhor Jesus Cristo. O João vai pontuar, ser incisivo, mostrando que Jesus verdadeiramente era Deus, era o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens, como está lá no Evangelho escrito por João, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, o Senhor Jesus Cristo. O nosso texto de referência dessa nossa primeira lição está no Evangelho, escrito pelo apóstolo João, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É bom a gente pontuar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João. Capítulo 17, versículos do 15 ao 21, na oração, capítulo 17 do Evangelho de João, escrito por João, está falando ali sobre a oração sacerdotal, a oração intercessora feita pelo Senhor Jesus Cristo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa passagem do Evangelho escrita pelo apóstolo João, capítulo 17, quando paramos para meditar nessa oração do Senhor Jesus Cristo, é algo extraordinário. Quando vemos, observamos, lemos, nos atentamos, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador, a nossa redenção é Cristo, orando, dirigindo ao Pai. Jesus estava ali como humano, se dirigindo ao Pai, orando, intercedendo pelos aqueles discípulos que viviam ali no tempo que ele estava no seu ministério aqui na terra, e também por todos aqueles que viriam dar testemunho, ser seus discípulos. Jesus estava orando, intercedendo por mim e por você. Então, algo extraordinário, esse capítulo 17 do Evangelho escrito pelo apóstolo João. Verdade. O que é verdade, né? Verdade é o termo mais destacado no livro de João e citado por Jesus ao falar sobre unidade e santidade. Esse caráter, verdade, é exaltado por João na vida de Gaio, presbítero ali de uma daquelas igrejas ali da região da Ásia Menor, e Demétrios, possivelmente o que tenha levado essa terceira epístola, escrita por João, em contraponto ao engano produzido por Diótrefes. Diótrefes estava querendo os holofotes para si, rejeitando, se rebelando contra a autoridade do apóstolo João. Nosso primeiro tópico desta nossa primeira lição, desse quarto trimestre, da nossa escola bíblica dominical, João, Gaio, Demétrio e Diótrefes. Esse é o título desse nosso primeiro tópico. Essa terceira carta, essa terceira epístola, escrita pelo apóstolo João, ela tem apenas 15 versículos e foi endereçada a Gaio, possivelmente o presbítero. Gaio era o presbítero
desta igreja a qual essa carta foi dirigida, e também é mencionado outros dois personagens, né? O autor João também pontua sobre mais dois personagens que faz comparação do comportamento e do caráter desses três obreiros. Gaio, o presbítero, Demétrio, também um discípulo do Senhor Jesus Cristo, possivelmente o que leu esta carta, e Diótrefes, né? Tratando como Paulo trata, ou João, o apóstolo João trata Gaio como um filho amado. Eu falei aqui de Paulo, porque Paulo também, o apóstolo Paulo, tinha um carinho também especial em relação a Timóteo e a Tito. Nós vemos ali nas cartas pastorais. Da mesma forma que o apóstolo João tratava Gaio como um filho amado, porque Gaio dava o exemplo, né? Seguia o exemplo do seu mestre. Ele é reconhecido por ser um verdadeiro discípulo e uma liderança exemplar, aquele que anda na verdade, né? Da mesma forma, Demétrio dava exemplo também de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Diótrefes, ao contrário, ignora a verdade e despreza seu líder. Despreza e ignora as orientações do apóstolo João, do seu líder. Então, é um exemplo a não ser seguido. Quem foi João? O apóstolo João foi um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. João, nesta época que ele escreveu esta terceira epístola, provavelmente, possivelmente, ele fosse o único dos discípulos do Senhor Jesus Cristo ainda com vida, né? Ele era filho de um homem chamado Zebedeu, era pescador, e tinha um irmão também chamado Tiago. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João eram aqueles discípulos dos 12 que estavam mais próximos ali do Senhor Jesus Cristo. Em ocasiões específicas, especiais, Jesus separou esses 3 discípulos para estar presente com ele na ocasião da ressurreição ali da filha de Jairo. Jesus chamou Pedro, Tiago e João para acompanhá-lo. Isso está em Marcos capítulo 5, versículo 36. Nós vemos também Marcos capítulo 9, versículo 2, ali no episódio da transfiguração do Senhor Jesus Cristo. Também esses 3 discípulos, João, Tiago, seu irmão, e Pedro estavam presentes. Jesus levou esses 3. E no momento ali também da oração agonizante do Senhor Jesus Cristo, ali no Getsêmani, na iminência ali de ser traído por Judas, de ser levado preso, Jesus também separou esses 3 discípulos, levou a um lugar mais reservado para que eles orassem ali também na intercessão pelo Senhor Jesus Cristo. Então, esses 3 discípulos tinham um círculo ali mais próximo do Senhor Jesus Cristo. João é identificado como o discípulo amado, né? Discípulo amado. O autor do Evangelho, ele é autor do Evangelho, do 4º Evangelho, autor das 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, e também autor do livro da Revelação, do livro que fecha o cânon sagrado, Apocalipse. Então, este apóstolo escreveu 5 livros dos 27 que compõem o Novo Testamento. E João, possivelmente, ele tenha morrido ali na velhice, né? Perto do ano ali 98 depois de Cristo. O apóstolo João viveu muito tempo, passou por situações terríveis por causa da perseguição, foi exilado na ilha chamada Patmos, onde desta ilha Jesus lhe deu a revelação, lhe mostrou
tudo aquilo que está ali escrito no Apocalipse, né? João se concentra na divindade de Jesus, nós vemos isso no Evangelho, nas cartas pastorais, ou nas cartas, na primeira, segunda e terceira João, e revela Jesus Cristo como sendo o Verbo, o Filho de Deus e o próprio Deus. João, nesta época, ele vem combater a questão de algumas distorções que estavam ocorrendo, algumas heresias surgindo, negando a divindade de Cristo, a deidade do Senhor. O apóstolo João escreve o Evangelho e as cartas mostrando que Jesus é Deus, mostrando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Jesus é a verdade que liberta. E quem foram Gaio e Demétrios? Gaio e Demétrios são apresentados por João como cristãos fiéis. Está lá no capítulo, no versículo 3 ao 6 e 12. Gaio era líder de uma das igrejas ali da região ali da Ásia Menor, da qual o apóstolo João era o bispo, era o pastor que orientava os seus discípulos, os seus pastores de cada congregação, assim como o apóstolo João orientava Timóteo, Tito, em relação dando instruções a respeito de como deveria ser o comportamento, como deveria lidar com a igreja. Da mesma forma, João, o apóstolo João nessa época estava em Éfeso e ele era o bispo, orientava esses pastores, esses irmãos que estavam nas suas regiões, nas suas localidades, nas suas igrejas, e eram aconselhados, acompanhados, orientados pelo apóstolo João. Então, Gaio era líder de uma das igrejas da Ásia Menor, um obreiro generoso, hospitaleiro, que oferecia abrigo aos missionários na sua própria casa. Então, os obreiros missionários que estavam passando por aquela região para pregar o evangelho, esses Gaio recebia em sua casa, dando alimento, sendo hospitaleiro, dando descanso para aqueles irmãos que estavam na viagem missionária. João elogia a iniciativa do amado irmão Gaio em Cristo por seu ministério de hospitalidade aos mensageiros itinerantes, que ia de um lugar para outro para pregar o evangelho de Cristo. Demétrios, possivelmente o que levou esta carta, entregou, era o tipo de cristão que, ao contrário de Diótrefes, nós vamos falar sobre ele mais na frente, Demétrios procurava construir em vez de destruir, procurava manter Deus no centro da sua vida, em oposição a si mesmo. Então, o foco era pregar o evangelho de Cristo. Era um homem de boa reputação e lealdade à verdade, leal à verdade. Demétrio era reconhecido pelo seu testemunho cristão, está na terceira epístola de João, versículo 12. Então, Gaio e Demétrios foram grandes colaboradores do apóstolo João. Eles ajudavam o apóstolo no cuidado das igrejas locais. Daí João tratá-lo como filhos amados, alguém em quem ele podia confiar. Gaio e Demétrios foram fiéis auxiliares do apóstolo João nas igrejas a qual eles estavam designados para pastorear. A conduta deles é uma referência para nós. Esse reconhecimento vinha tanto da igreja, que chegou até o apóstolo João. Então, a igreja reconhecia a dedicação, o zelo desses homens de Deus pelo trabalho do evangelho. Então, como nós, aí vem a pergunta, a gente fazer a nossa reflexão interior, como nós estamos sendo reconhecidos, Na verdade, e a fidelidade pode ser vista em nosso ministério e na nossa vida pessoal? Será que estamos dando testemunho quando a igreja, os irmãos olham para nós? O que é que os irmãos veem?
que os irmãos veem a respeito de nós? Qual o testemunho que estamos dando na nossa vida diária, né? Na nossa faculdade, no nosso trabalho, na nossa comunidade, na nossa igreja? Qual o testemunho que estamos dando? Se a gente fizer uma autoanálise, o que é que vamos descobrir? Será que Jesus está sendo glorificado? Será que estamos sendo exemplos? Ou alguma coisa está fora do lugar e precisa ser ajustado? Precisamos fazer essa reflexão e voltar aos trilhos, porque a palavra de Deus, como diz o apóstolo João, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que a palavra de Deus ela é proveitosa para nos instruir, nos repreender, nos corrigir, se estamos na direção errada, nos corrigir e nos instruir em justiça. Então a gente precisa fazer essa autoanálise, essa reflexão, a partir do que estamos fazendo, né? Estamos sendo exemplos ou estamos sendo pedra e escândalo para o Evangelho de Cristo, né? Então, Gaio e Demétrios eram exemplos, e esse exemplo partiu, a própria igreja reconhecia, e chegou até o apóstolo João, que estava em Éfeso, né, na ocasião que ele escreveu estas epístolas. E Diótrefes? Quem foi Diótrefes, né? Diótrefes foi um dirigente ditador, um dirigente, também dirigia uma daquelas igrejas ali, era um tanto ditador e denunciado pelo seu orgulho. Ele procurava ter a primazia, ou seja, ser a referência, ser o líder, ser o primeiro, ser apontado, né? Ele rejeitou uma carta anterior que foi escrita pelo apóstolo João, está no versículo 9 dessa terceira epístola. Ele caluniava, levantava calúnias contra o apóstolo João, contra a sua liderança, recusava o acolhimento dos mensageiros que João enviava e ameaçava com a exclusão aqueles irmãos da igreja que porventura viesse a receber esses mensageiros enviados por João. Olha que coisa esse Diótrefes fazia, né? Ele era um mau discípulo, malicioso, caluniador, se mostrando indigno de servir a igreja de Cristo, né? Diótrefes não obedecia nem respeitava o apóstolo João, o bispo João, o seu pastor. Era um mau discípulo, ambicioso, caluniador, portanto indigno de servir a igreja de Cristo. A arrogância desse Diótrefes assume patamares estratosféricos. Ele se recusa a reconhecer a autoridade do apóstolo João e não recebe seus mensageiros em sua igreja e decide puni-lo. Ele decide puni-lo, os irmãos que porventura viessem a receber esses mensageiros enviados pelo apóstolo João. Olha a rebeldia desse Diótrefes, né? Ele estava completamente desconectado do corpo de Cristo, assumindo com essa postura desleal o papel, o líder que era no seu cabeça da igreja, né? Se auto-rebelar, né? Se auto-declarar pastor daquela igreja sem submissão, sem prestar conta, sem se dirigir a ninguém. O apóstolo João, o apóstolo Paulo, ele nos ensina lá em Romanos capítulo 16, versículo 17, reconhecendo-lhe, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisão e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Destes, diz Paulo, afaste-se. Em vez de andar na verdade, Diótrefes andava na arrogância, contrariando a postura
dos ensinos, negando, rejeitando os ensinos do apóstolo João. Então, o que é que temos por mais precioso, né? O que temos por precioso é o que marcará nosso caráter e o que passaremos adiante. Um discípulo, ele é reconhecido pelo bem ou pelo mal, por aquilo que ele está evidenciando em sua vida. No caso de Gaio e Demétrios, obviamente era a verdade. Já Diótrefes, o engano, a rebeldia, a rebelião contra a sua liderança, né? Um discípulo que dava mau exemplo. Nosso segundo tópico desta nossa primeira lição: o que é a verdade? Mas o que é a verdade? A Bíblia Sagrada a verdade é um dos atributos divinos. A Bíblia Sagrada, ela é chamada de palavra da verdade. Efésios, capítulo 1, versículo 13. E Jesus, na sua oração sacerdotal, né, capítulo 17, versículo 17, ele vai dizer que a palavra de Deus é a verdade, né? E em João, capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele, Jesus, é a vida. A verdade, no contexto cristão e bíblico, não é simplesmente o contrário da mentira, mas a base em que os homens devem andar e a palavra que devem falar. Ou seja, viva a verdade, pregue a verdade, pratique a verdade. A verdade é absoluta. Em João, capítulo 8, no Evangelho escrito por João, capítulo 8, versículo 32, está lá: e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. E a verdade, Jesus, os libertará. Então, quão triste é para o cristão quando este vive mentindo, falsificando, dando mau testemunho, mau exemplo, né? O cristão que não vive na verdade, que não abandonou essas práticas anticristãs, ele precisa nascer de novo. Ele precisa ter uma mudança de mentalidade. Quando Jesus conversando com Nicodemos, no Evangelho escrito por João, capítulo 3. Mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de comportamento, né? Então, o cristão deve andar na verdade. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Está lá em João 8, João 8, 44. Ensinando não só que o inimigo criou a mentira, mas que os filhos de Deus devem abandonar a prática da mentira, devem andar na verdade, seguindo o caráter de Cristo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. 1 João, epístola, 1 João, capítulo 2, versículo 21. Então, quem anda na verdade, prega a verdade, vive a verdade e que ensina as escrituras, que é a verdade. Jesus diz que ele é a verdade. Então, o verbo andar dá o sentido de continuidade, andar na verdade. Significa andar na verdade, deve ser uma ação contínua, né, na vida cristã, não apenas em determinado percurso das nossas vidas, mas continuamente andando, seguindo na verdade, né, durante a nossa caminhada cristã. É necessário abandonarmos essas práticas mundanas e vivermos, pregarmos. Tiago vai dizer na sua epístola, para não sermos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. O cristão também deve defender esta verdade, né? Defender esta verdade. Um dos papéis da igreja, dos cristãos, é realizar aquilo que agrada a Deus, irmãos. É defender a verdade e praticar a verdade. João, o apóstolo, combateu Diótrefes exatamente por ele estar do lado oposto da verdade. João, terceira epístola, versículo 10. Então, Diótrefes,
estava indo contrário, da contramão dos ensinamentos dos apóstolos, né? Em Atos capítulo 2, versículo 42, está lá escrito que os irmãos, a igreja primitiva, perseverava na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a estrutura, a coluna, a base, a pedra angular da doutrina dos apóstolos era Cristo. Então, a igreja estava firmada na doutrina dos apóstolos, que, por sua vez, estava firmada em Cristo, ou seja, na verdade. Então, os apóstolos tinham como principal tarefa em seus ministérios defender, praticar a verdade. O apóstolo Pedro foi claro ao dizer em Atos capítulo 4, versículo 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Olha que coisa linda, né? Então, a doutrina dos apóstolos estava firmada na verdade e Diótrefes estava na contramão, rejeitando. Olha o que diz o versículo 10 da terceira epístola de João. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-lo, e os lançam fora da igreja. Então, era isso que Diótrefes estava fazendo. Não recebia os irmãos que eram enviados, que passava por aquela localidade, e aqueles irmãos da igreja que queriam recebê-los, Diótrefes ameaçava expulsá-lo da comunhão da igreja. Então, defender o evangelho, que é a verdade, conforme Jesus e os discípulos ensinou, é defender os valores que Deus deixou em sua palavra, pelos quais devemos nos guiar. No Salmo 119, verso 105, vai dizer que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. Então, defender a verdade é defender a revelação dada por Deus, né? Então, esse é o papel do cristão. Ele deve andar na verdade, ele deve defender a verdade, ele deve amar a verdade, né? João era conhecido como o apóstolo do amor, demonstra amar a verdade e se alegra com Gaio e Demétrios por andar na verdade, que andam na verdade, versículo 12. Versículo 12, né, que está escrito: todos dão testemunho de Demétrios, até a mesma verdade, e também de nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, de Gaio, o discípulo, o presbítero da igreja, e também Demétrios praticavam a verdade. Então, essa terceira epístola vem mostrar o contraste entre discípulos que andavam na verdade e o discípulo que queria a glória para si, indo na contramão, na rebelião, não dando hospitalidade e punindo aqueles que queriam dar hospitalidade aos irmãos, né? A oração de Jesus, ele declara: e eu lhe fiz conhecer teu nome, e los farei conhecer mais, para que o amor com que tens amado esteja nele, e eu neles estejam. A oração sacerdotal de Jesus, no Evangelho escrito por João, capítulo 17, versículo 26. O apóstolo Paulo também, ele diz, ensinando sobre o amor, ele diz: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, né? Então, esse estilo de vida cristã, exibido por Gaio e Demétrio, era o Diótrefes andava na oposição, né? Ele andava justamente na contramão do que aqueles dois discípulos do Senhor Jesus Cristo, Gaio e Demétrios, né? Então, este era um problema que estava acontecendo ali.
né? Aí João escreve esta carta, mostrando o exemplo daqueles que andam na verdade, daqueles que aproveitam da situação para atrair a atenção para si, né? Não andando na humildade, na simplicidade, buscando status, buscando posição, rejeitando a autoridade constituída. Então, quem ama a verdade ama Jesus e a sua palavra. O verdadeiro discípulo de Jesus deve conhecer a verdade, pregar a verdade, viver a verdade, defender a verdade, amar a verdade. Mas que um valor, a verdade é um atributo de Deus. Mais do que um valor, a verdade é um dos atributos de Deus. E nós somos o quê? Cristãos. Cristãos segue a Cristo, discípulo de Jesus. Então, se Jesus é o caminho, se Jesus é a verdade, se Jesus é a vida, nós vamos seguir quem? Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o cristão não empresta a sua boca para a mentira e a glória tem que ser para Jesus. E fechando essa nossa terceira lição, o poder de um discípulo de Cristo. O poder de um autêntico discípulo está relacionado 100% ao Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo diz que este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Então, a fonte deste poder vem, obviamente, do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberei a virtude ou o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, ou seja, onde for, né? Então, a fonte desse poder é o Espírito Santo e nunca o homem ou alguma instituição humana nenhuma. A fonte do poder da igreja é o Espírito Santo de Deus. O cristão precisa ter poder para ensinar esse poder de Deus, né? Aquele que tem poder deve aprender primeiro a ter poder sobre si mesmo, autocontrole, disciplina, temer ao Senhor Jesus Cristo. Só assim terá poder para discipular com base nas Sagradas Escrituras. A Bíblia é a única fonte, né, de poder. Toda autoridade emana do Senhor. Novamente, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, ela é a única fonte do poder da igreja. Vem do Espírito Santo de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. É divinamente inspirada. Então, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos repreende, ela nos instrui em toda a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então, por mais preparado que um cristão, que um discípulo esteja, e isso é bom e importante, o seu poder para ensinar deve estar baseado na palavra de Deus, né? Tendo como referência a doutrina de Cristo, né? Para ensinar com autoridade a palavra de Deus em uma igreja local, em um seminário que se propõe a contribuir na formação de obreiros. Primeiro requisito não é a formação acadêmica. É importante ter formação acadêmica? Sim, é muito importante, mas o primeiro requisito é ser cheio do Espírito Santo de Deus, é manter sua vida em Deus, revestido do poder de Deus, né? Mas é necessário ser nascido da água e do Espírito. Nós voltamos novamente para João, capítulo 3, a partir do versículo 3 do Evangelho, quando Jesus está conversando com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Um mestre, um doutor da lei, um conhecedor da lei mosaica. E Jesus vai dizer o quê? Ó Nicodemos, é necessário uma mudança de mentalidade. Não adianta todo este teu conhecimento, em outras palavras, se não nascer de novo. Não aprender que o Evangelho é simplicidade,
é poder de Deus. O Evangelho, as almas não são convencidas pelo poder da eloquência, é pelo poder de Deus. Por mais que o homem seja inteligente, intelectualmente falando, ele nunca vai convencer um pecador do seu estado miserável, de que precisa ser regenerado. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então, o conhecimento acadêmico, teológico e o poder de Deus tem que andar de mãos dadas, porque conhecimento sem unção é mero formalismo, né? É mero formalismo. Então, o cristão deve ter o poder de Deus para liderar também. Gaio era um servo de Deus que se destacava na igreja local por sua conduta, diferentemente do Diótrefes, que se achava autossuficiente. Gaio, pelo contrário, mantinha a submissão ao seu líder, o apóstolo João. Seu coração era de servo, procedendo fielmente em tudo. O apóstolo João, seu mentor, lhe orientava. Daí vinha seu poder para liderar. Já Diótrefes exigia das pessoas o que ele próprio não tinha: obediência, submissão à liderança. Era um líder insubmisso e opunha-se abertamente às ordens do apóstolo João. Ele rejeitava as orientações do apóstolo João, né? No versículo 9 vai dizer que ele rejeitou uma carta anterior que João havia escrito e enviado. Então, Diótrefes era desrespeitoso em relação ao seu mentor, ao seu pastor, João. O verdadeiro discípulo reconhece suas limitações, não é soberbo diante das suas virtudes, busca respeitar sua autoridade que Deus constituiu sobre ele, reconhecendo e submetendo o seu chamado em humildade. Então, onde há arrogância, irmãos, há falta de humildade. Esse não vai para frente, porque a igreja não é dele, é do Senhor Jesus Cristo. Jesus conversando com Pedro depois do episódio, depois Jesus ressuscitou, Jesus chega para Pedro e diz: tu me amas? Amo, Senhor. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus não disse que as ovelhas eram de Pedro, as ovelhas eram do Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes a gente ouve minhas ovelhinhas, as ovelhas não é nossa, não é do pastor. O pastor está ali para cuidar e ele dará conta de cada uma delas. As ovelhas pertencem do Senhor Jesus Cristo, porque foi Jesus quem comprou, quem pagou o preço com o seu próprio sangue. Então, o cristão também deve ter o poder para servir. O cristão deve ter o poder para liderar, deve ter o poder também para servir. Jesus recomendou aos seus discípulos que aguardassem em oração até que do alto fosse revestido de poder. Atos capítulo 1, versículo 8 está lá: recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo, né? Em Atos 2, todos eles foram cheios do poder do Espírito Santo, recebendo a unção que lhes daria poder para servirem como a igreja do Senhor. O presbítero Gaio servia aos irmãos ao hospedá-lo em sua casa, mesmo às vezes sem conhecê-lo, mas era instruído por isso, né? O apóstolo João, aqueles que enviavam, percorrendo aquelas igrejas ali da região ali da Ásia Menor. Então, Gaio era hospitaleiro. Os irmãos ele dava hospitalidade aos irmãos para descansar, para se alimentar, e no outro dia seguir viagem. Já Diótrefes rejeitava esta orientação de Paulo, não recebia os irmãos, e se algum dos irmãos da igreja que ele pastoreava fizesse isto, ele ameaçava de expulsá-lo da igreja, né? Então, o ministério é serviço, não é ser visto. Servir a Deus é serviço.
Diaconia é serviço, né? Diótrefes buscava o poder humano, fama e status. O próprio Jesus, ele dá o exemplo. Jesus serviu, Jesus veio servir, Jesus serviu. Então, nosso maior exemplo é Jesus. Diótrefes buscava poder humano, fama e status. Ele busca por primazia, ele buscava por primazia. No coração do homem carnal existe o anseio de ser grande, ser reconhecido, né? Afamado. Para aqueles que trabalham na obra de Deus, isso é um grande perigo. A autopromoção, o status, os holofotes. Quantos em nosso tempo não está vivendo de aparência, assim como Sansão, o Espírito Santo já saiu da vida e estão vivendo apenas de aparência, apenas de nome, mas não tem mais a graça, não tem mais a unção, né? O carnal não compreende as coisas do Espírito, porque para este vai parecer loucura, né? Então, infelizmente, em nossos dias, muitos estão se enveredando por este caminho tortuoso e perigoso, né? O escritor irlandês C.S. Lewis, ele diz que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então, o discípulo aprovado, ele é aquele que serve e os seus serviços têm repercussão, terá repercussão na eternidade, né? Quantos estão no anonimato e dando frutos extraordinários para o reino de Deus, que só a eternidade revelará. Então, o poder humano não subsiste ante aos desafios ministeriais. Uma hora cai. Se não estiver firmado na verdade, uma hora cai, né? Então, o poder que devemos buscar com todo o nosso coração é o poder que vem do alto, o poder de Deus, derramado pelo Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 8. Este é o poder essencial para ensinar os irmãos a servir a igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Então, Deus não se agrada daqueles que andam na soberba, não dá tempo de arrependimento, como ocorreu com Diótrefes, que foi uma pedra de tropeço ali, rejeitando a autoridade do apóstolo João. Mas quem anda na verdade, entende que dela fazem parte a humildade, o serviço, o amor, a submissão, como aconteceu com Gaio e com Demétrios, discípulos segundo que ensinam a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, ou seja, andar, viver, praticar, ensinar a verdade, porque é a verdade que nos liberta. Amém? Então, este é um resumão da nossa primeira lição desse quarto trimestre. O título dela é O Verdadeiro Discípulo, ele anda na verdade. Gaio, Demétrios e Diótrefes. 2 são exemplos para nós seguirmos, no caso Demétrios e Gaio, e Diótrefes, para rejeitarmos, porque rebelião não leva a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe.